Então, essa questão aqui é uma questão sobre transformação gasosa, onde que o item A pede para a gente determinar a pressão que a massa de ar restante aqui no nosso recipiente, na figura 2, vai gerar para que pare de pingar aqui, né? Pare de sair água da nossa torneira. Quando isso acontece, significa que a pressão interna que a torneira está sofrendo é igual à pressão externa. Ou seja, a pressão atmosférica é igual à pressão do nosso gás, que é a pressão que o gás está exercendo aqui sobre o nível da água, mais a pressão da coluna de água, que eu vou chamar de líquido, tem que ser iguais, tá bom? Então, somando a pressão do gás com a pressão do líquido, tem que ser igual à pressão atmosférica. Então, se não vai sair mais água, significa que a pressão externa, que é a pressão atmosférica, tem que ser igual à pressão interna, que seria a pressão que o gás está exercendo sobre o nível da água, mais a pressão da coluna de água. Então, a pressão que o gás que ele está querendo determinar vai ser a pressão atmosférica menos a pressão da coluna de líquido, ok? A pressão atmosférica ele pediu para chamar de P0 e a pressão que o líquido vai exercer é dada pela densidade do líquido, pela altura da coluna de líquido, vezes a aceleração da gravidade. Então, o item A é simplesmente escrever isso daqui, ó. É uma equação para determinar a pressão do gás em função da pressão atmosférica, da densidade do nosso líquido, da altura da coluna do nosso líquido e da aceleração gravitacional, ok? No item B, como determinar a pressão que esse gás está exercendo em função de transformação gasosa. E ele me deu uma dica aqui para a gente considerar a transformação isotérmica. Se a nossa transformação é isotérmica, significa então que o produto da pressão inicial com o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. Tá certo? Sendo que a pressão inicial é igual à pressão atmosférica, que ele chamou de P0, porque no enunciado falou que inicialmente a pressão que o gás tinha antes de escoar para o nosso recipiente era igual à pressão atmosférica. O volume inicial ele chamou de V. A gente quer saber qual que é o valor dessa pressão final, vezes o volume que o nosso gás está ocupando agora. Então, olha só. O volume de antes era V. Saiu uma quantidade de líquido que possui um volume ΔV. Então, o nosso volume ocupado agora pelo nosso gás vai ser o volume que ele tinha antes, mais a quantidade do volume de líquido que escoou, que é ΔV. Tá certo? Então, o nosso volume final vai ser o V inicial mais a quantidade de volume escoado para fora do nosso recipiente, que é o ΔV. Então, a pressão final vai ser a pressão atmosférica vezes V dividido por V mais a quantidade de volume escoado do nosso recipiente, que é ΔV. Então, está aqui a equação que a gente deveria escrever da pressão do nosso gás em função da pressão atmosférica e do volume e da quantidade que escoou, ok? Então, pessoal, o item C está querendo que a gente perceba, através da análise deste gráfico, qual cidade possui a maior altitude. Então, a primeira coisa que a gente vai lembrar é o seguinte, que a pressão atmosférica ela é inversamente proporcional à altitude, tá bom? Então, aonde que existe a maior pressão atmosférica, existe a menor altitude. Outra coisa que a gente pode associar é o seguinte, pela nossa figura, se a pressão atmosférica que atua sobre a nossa torneira é baixa, significa que a coluna de líquido vai ser pequena também. A pressão que o líquido vai exercer vai ser menor. Então, eu posso associar que a pressão atmosférica vai ser proporcional à altura da coluna do nosso líquido. Tá certo? Já que a densidade da água e a aceleração da gravidade não vai mudar, eu posso pensar nessa associação aqui. Indo para o nosso gráfico, vamos pegar um valor constante aqui no eixo da horizontal. Com isso, a gente percebe que, para este mesmo valor aqui, a gente vai ter uma pressão maior para a cidade A e uma pressão menor para a cidade B.
por causa da coluna de líquido que a gente vai detectar aqui na cidade A ser maior do que a coluna de líquido na cidade B. Bom, então a gente pode falar que a pressão atmosférica na cidade A é maior do que a pressão atmosférica na cidade B. Logo, a altitude da cidade A é menor do que a altitude da cidade B, tá certo? Então, a cidade que vai possuir a maior altitude é a cidade B.